Minha sogra contratou a ex do meu noivo pra me vestir no dia do nosso casamento pra que eu desistisse do casório. Só que o que a ex me contou... Eu comecei a fazer jovem aprendiz numa empresa e conforme os dias foram passando, eu acabei conhecendo o filho do dono da empresa. Porque ele sempre ia lá, né? Muitas vezes ele ficava de supervisor, ele era um pouco mais velho do que eu. Eu tinha mais ou menos uns 18 anos e ele tinha tipo uns 20. E aí ele começou a me dar umas olhadas, depois ele deu um jeito de conseguir meu número, me mandou uma mensagem. A gente começou a conversar, começamos a ficar, engatamos um relacionamento. Tudo muito rápido. Quando eu tinha mais ou menos uns 25 anos... Já tinha terminado a escola, né? Tava estudando, tava quase me formando. Ele me pediu em casamento. A gente já tava namorando, eu conhecia toda a família dele. Ele conhecia a minha. A mãe dele não gostava muito de mim, sabe? O pai dele era agradável, mas eu não era a nora preferida, não. A mãe dele sempre falava que ele era muito novo pra tá querendo namorar, que ele era muito novo pra poder casar. Mas ele bateu o pé e a gente continuou junto. Ela falou que eu era interesseira porque ele tinha, né, uma condiçãozinha. Mas quando eu tinha mais ou menos os meus 25 anos, ele me pediu em casamento. Eu aceitei. E a gente começou toda a preparação pra gente poder casar. Ele comprou uma casa, ele mobiliou uma casa, né? Eu comecei a preparar as coisas do casamento junto com a minha mãe. A mãe dele não quis participar de nada, porque quando a gente falou que ia se casar, ela não aceitou. Quanto mais o casamento ia se aproximando, mais inferno a minha sogra fazia pra que a gente desistisse, pra que a gente brigasse. Ela começou a inventar fofoca, ela começou a falar que era pra adiar o casamento, porque isso não tava bom, porque aquilo não tava bom, sendo que ela nem participava das preparações do casamento. E o meu marido, meu noivo insistindo que não, que a gente ia se casar. Eu tava até estranhando essa insistência dele, essa briga que ele tava tendo com a mãe dele. Até que chegou o fatídico dia do casamento. Eu ia ter o meu dia de noiva, né? E o meu dia de noiva, quem ia pagar era minha sogra. Com muita, né, relutância, ela meio que aceitou, segundo ela, e ela ofereceu isso como presente de desculpa. E eu, jumenta, aceitei. Eu firmemente caí no papinho dela, com ela dizendo que não, cara, né, que ela queria se redimir, que ela acabou fazendo muito inferno na nossa vida e tal, que era muito difícil pra ela como mãe perder o filho, que não sei o quê, mas que ela botou a mão na consciência e ela queria me dar isso de presente. Eu falei, beleza, a gente ia casar numa casa na praia, eles tinham uma casa na praia e a gente combinou de casar ali. Tava tudo organizado, tudo bonitinho. E eu ia ter o dia de noiva lá. Ela contratou toda uma equipe, spa, maquiador, noiva, isso, aquilo. Óbvio que o cabelo eu que escolhi, a maquiagem eu que escolhi. Ela só realmente pagou o valor de tudo. E aí chega eu, linda e contente, né, pro meu dia de noiva, que ia ser lá no local. Eu ia ter todo o dia de noiva e depois eu ia me casar. E assim, gente, eu não sabia muito do passado do meu noivo. Eu sabia que ele tinha tido 2 relacionamentos, mas eu nunca quis ir nessa neura, sabe? Eu nunca procurei, nem quis saber quem é, nem quis saber o nome. Eu só, tipo, segui com a vida. Depois de eu ter tido um dia todo de spa, limpeza de pele, toda linda e bela, ia começar as preparações pra eu poder me arrumar, né? Fazer o cabelo, fazer a maquiagem. E aí a maquiadora, tinha uma maquiadora que também ia fazer o meu cabelo, chamou uma assistente dela. Só que quando essa assistente entrou, porque essa assistente não ia fazer parte do dia de spa, ela ia chegar pra poder me ajudar a me arrumar, me vestir, junto com a maquiadora, que também era cabeleireira. Ela simplesmente quase foi de arrasta, porque ela ficou parada na porta, em choque. Ela ficou me olhando, fazendo cosplay de Gasparzinho, ninguém entendendo nada, todo mundo olhando um pra cara do outro, porque a menina travou, a cabeleireira começou a chamar ela, fulana, entra, ô fulana, abençoada, entra, e a menina parada. Quando você pensa que não, minha sogra veio atrás dela, toda pronta, jararaca, pronta pra poder dar o bote àquela anaconda, e ela foi cumprimentar a mocinha olhou pra cara dela assim, completamente assustada, e ela falou, menina, eu tinha me esquecido completamente que você trabalhava nessa equipe, ai meu Deus, que constrangimento, mas eu tenho certeza que a minha nora não vai se importar. Ela achou que eu sabia quem era a menina. Eu sequer sabia quem era a menina. Eu comecei a ficar tipo, gente, o que tá acontecendo aqui? Minha mãe também, ninguém entendendo nada. E aí, a minha sogra, pronta pra dar o bote pro vulgo jararaca, vira e fala, essa daqui é a fulana de tal, ex do meu filho. Ficou aquele clima que você cortava, assim, eu fiquei completamente constrangida. A menina também ficou completamente constrangida. Ficou aquele silêncio, assim, e a minha sogra, ai, mas ela com certeza não vai se importar, porque ela é muito madura. Você não se importa, né, nora querida? Ela jurou que eu ia dar um chilique, e eu falei que não. Que eu não me importava, que a menina era muito bem-vinda, que passada era passada, e que eu sequer sabia quem era ela, ou se tinha alguma história dela. E a menina falou, olha, se você quiser eu posso me retirar e tal. Eu falei que não. A minha sogra ficou revolta. Por quê? Porque ela não esperava que a gente ia ter essa, né, interação tão madura. Eu conversei com a menina conversou comigo, e a minha sogra, não. Mas viu, eu falei que era ela madura, ela querendo criar uma confusão. Quando ela viu que não ia funcionar, ela simplesmente saiu batendo o pé.
E eu comecei a me arrumar. Só que no meio da arrumação a menina falou, eu preciso falar com você. Curte e comenta pra parte 3 pra poder ajudar a Vlogs. Eu já tava basicamente pronta quando a menina, tipo, o olho dela começou a encher de lágrimas e ela falou, eu preciso falar com você, eu preciso falar com você. Ninguém entendeu nada. A chefe dela falou, olha, isso não é momento pra isso. Ela falou, eu preciso falar com você. Por favor, me dê a oportunidade de falar com você. Eu fiquei olhando pra ela e vi que ela tava, tipo assim, tão angustiada que eu falei, não, tudo bem, olha, vocês podem dar licença pra gente poder conversar? Gente, eu já tava vestida, eu já tava maquiada, meu cabelo já tava pronto, já tava quase na hora de eu entrar na igreja. As pessoas saíram e a gente começou a conversar. E aí ela me contou, ela falou, olha, eu não posso fazer isso com você, porque você é mulher como eu, e eu preciso que você case sabendo do que aconteceu, que pelo menos, que se você decida isso pra sua vida, se você decidir isso pra sua vida, que seja consciente, porque eu tô vendo que você não sabe. Aí eu pensei, pronto, ele me trai com ela vai me contar que eu sou chifruda, eu não vou casar com ele porque eu não vou aceitar galho. Só que aí ela já cortou, né? Ela falou, olha, ele não me traiu. Ele não traiu você comigo, como eu aposto que você tá pensando. Mas eu quero contar pra você o motivo pelo qual eu terminei com ele. Ela simplesmente começou a falar que ela, numa noite, acabou pegando ele com a mãe dele. E que o pai dele não se metia, mas que o pai dele sabia. Ela disse que foi um escândalo, ela correu pra poder chamar o sogro dela, só que o sogro dela simplesmente, que no caso era o pai dele, simplesmente falou que tudo bem, que ele sabia, que ele não queria se envolver, mas que ele aceitava. Obviamente, ela não aceitou, terminou o relacionamento, né, não quis mais saber dele, mas que eu precisava saber. Que se eu quisesse me casar com ele, ok, mas que ela não queria me deixar casar com ele sem saber disso, que ela não ia ficar com a consciência tranquila. Ela disse que não sabia se eles mantinham ainda esse caso, mas que ela, não conseguiu continuar com ele e terminou. Na hora eu fiquei completamente chocada e comecei a ligar umas coisas a outra. O porquê que ele era sempre tão próximo da mãe dele. O porquê que a mãe dele não gostava de mim. O porquê que a mãe dele tanto tentava fazer com que ele desistisse do casamento. Porque ele morava com os pais ainda, né? O meu sogro era neutro, como ela realmente falou. Ele, tava, nem fedia, nem cheirava. Eu, na hora, falei pra ela, muito obrigada, saí de onde a gente tava fazendo as preparações da noiva, vestida de noiva e tudo. Fui atrás dele. Ele já tava quase tudo pronto lá. Comecei a falar pra ele que a gente precisava conversar. E ele falando que não. Até então eu tentei chamar ele pra poder conversar com ele em outro local, mas ele não quis. Falando que você tá fazendo, eu não posso te ver vestida de noiva. Começou todo aquele escândalo, a minha sogra rindo a beça, porque era exatamente isso que ela queria. Eu perdi a paciência, falei pra ele que eu não poderia casar com ele, porque ele tinha um caso com a mãe dele. E aí eu fui pra cima da mãe dele, dei na face dela, ela rasgou meu vestido todo. Começou a virar aquele bafafá e ele me tirou pra gente poder finalmente conversar sós. Eu tentei conversar com ele a sós. E aí ele falou pra mim que ele não tinha mais esse caso, que realmente era verdade, mas que ele tava tentando sair disso, que ele não conseguia, porque a mãe dele meio que envolvia ele em tudo, que ele tava querendo casar comigo porque ele me amava e porque ele queria sair disso. Mas que realmente existia isso. Só que tinha mais ou menos um mês que isso não acontecia. Ou seja, eu tinha anos de relacionamento com ele. Ele tinha um caso com a mãe dele. Me chifrava com a mãe dele. Mas que agora tinha meses que isso não acontecia. Obviamente que eu não aceitei, né? Eu terminei tanto pela traição, tanto pela situação. Porque como é que você casa com uma pessoa que tem um caso com a mãe? E aí eu desisti de tudo. Foi aquele escândalo. Virei comentário da cidade, por dias e dias e dias. E assim, gente, eu não me casei. E foi assim.